Hoje nós vamos aprender como vencer o pai da mentira. Vocês estão prontos? Aleluia. Muito bem. João 8,44 diz: Porque vocês são filhos do pai de vocês, o diabo, e vocês amam fazer as coisas más que ele faz. Ele foi assassino desde o princípio. Ele sempre odiou a verdade porque não há verdade nele. Quando ele mente, ele age conforme o seu caráter, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Por isso, quando eu digo a verdade, vocês naturalmente não acreditam em mim. Quem de vocês pode me acusar sinceramente de pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Quem pertence a Deus ouve com alegria as palavras de Deus. Mas vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então Jesus está falando com as pessoas aqui, e nós vamos ler isso de novo porque é poderoso, amém? João 8,44 Porque vocês são filhos do pai de vocês, o diabo, e vocês amam fazer as coisas más que ele faz. Então Jesus está falando isso para as pessoas que estão ouvindo as mentiras do inimigo. Ele foi assassino desde o princípio. Ele sempre odiou a verdade porque não há verdade nele. Quando ele mente, ele age conforme o seu caráter, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Por isso, quando eu digo a verdade, vocês naturalmente não acreditam em mim. Quem de vocês podem me acusar, sinceramente, de pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Quem pertence a Deus ouve com alegria as palavras de Deus, mas vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. É aqui que diz que o diabo é o pai da mentira. Agora, para os filhos de Deus, nós temos vitória completa sobre o diabo, sempre. Amém? Vitória completa. A única coisa que o diabo tem contra nós, a única coisa, são as suas mentiras. É tentar nos fazer acreditar nas mentiras dele. Só isso. Se permanecermos firmes e conhecermos a verdade e resistirmos a cada mentira do diabo, resistirmos a cada mentira do diabo como a Bíblia nos ensina, tomarmos cada pensamento cativo a Cristo como a Bíblia nos ensina, teremos vitória constante sobre o diabo. Toda vez. É por isso que nós, como crentes, devemos ter grande alegria. É por isso que nós aqui na Igreja 5F andamos com grande alegria, porque Deus abriu os nossos olhos para o quão impotente o diabo é, que ele está debaixo dos nossos pés e Deus abriu os nossos olhos para conhecermos a verdade, para que possamos ser livres e permanecer livres. Deus abriu os nossos olhos para conhecermos quais são as mentiras do diabo. Como nossos olhos são abertos para as mentiras do diabo? Lendo a palavra de Deus. Nós temos que ser verdadeiros discípulos que estudam a palavra de Deus, que levam a sério o estudo da palavra de Deus, número 1. E número 2, para sermos bons discípulos, precisamos levar a sério o recebimento de ensinamentos, alimento espiritual através de onde estamos plantados, através da liderança, dos ensinadores de quem estamos recebendo. Porque é aqui que temos revelação da palavra de Deus. É aqui que você tem aquele momento, o diabo é mentiroso. Quando o diabo diz isso, ele está mentindo. Esses pensamentos não são meus. Eles vêm do pai da mentira. Isso não é verdade. Aquele pensamento que eu tenho tido na minha mente de novo, de novo, de novo, repetidamente. Isso não é verdade. Eu não preciso aceitar isso. Eu rejeito. Aleluia. Você tem esse tipo de revelação sobre como o diabo é o pai da mentira, de como essas mentiras são exatamente. Quando você recebe esse preparo que vem do ministério quíntuplo que lemos em Efésios 4:11, você precisa desse preparo para realmente ter seus olhos abertos para o caráter do pai da mentira. Como as mentiras deles são, como elas vêm e como rejeitá-las. Amém? Aleluia. Muito bem. Então, o que o diabo está buscando, o que ele está mirando, ele sabe que ele está derrotado, ele sabe que a única forma que pode ter vitória sobre os filhos de Deus é fazendo com que acreditemos em suas mentiras. Ele sabe que é só isso, então esse é o único plano que ele tenta usar. Agora, pessoas que não são filhos de Deus, não é o mesmo caso. Pessoas que não são filhos de Deus, que não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, o diabo pode ter poder sobre elas. O diabo pode enviar bruxas para amaldiçoá-las, enviar demônios para essas pessoas. Você só tem proteção
vida em abundância, liberdade, cura e vitória quando entrega sua vida a Jesus. Essa é a herança de Deus. Esses são os presentes que você recebe quando entrega a sua vida a Jesus. Aleluia. Então, o diabo conhece os filhos de Deus, tudo o que ele tem, a única tática que ele tem são suas mentiras para tentar fazer você acreditar nas mentiras dele. Então, o que o diabo está mirando é o corpo de Cristo como um todo. Ele está mirando crentes individualmente, porque só somos tão poderosos quanto cada um de nós juntos, certo? Para ter um exército poderoso, cada guerreiro precisa ser poderoso. É assim que se tem um exército poderoso, amém? Um reino dividido contra si mesmo não pode permanecer, diz a Bíblia. Não pode permanecer. Então, o diabo sabe disso. Então, ele traz esse plano de tentar trazer mentiras para fazer você acreditar nas mentiras dele sobre sua vida individual. Porque quando você é um guerreiro forte de Deus, que compõe esse exército de Deus, que destrói as obras do diabo, é quando você sabe quem é em Cristo. Você tem confiança no Senhor, você tem confiança em quem Ele diz que você tem confiança no que Ele te chamou para ser. É aí que você é poderoso em Cristo e um perigo para o reino do diabo. Quando você está realmente destruindo as obras do diabo, é quando você não acredita nas mentiras, mas permanece firme na verdade de quem você é pessoalmente e quem Deus é para você e como Deus te vê e o que ele fala sobre a sua vida individualmente. Aleluia. Então, nós, como crentes, precisamos estar conscientes todos os dias de quais são as armas da guerra espiritual. Elas são mentiras. O diabo virá, ele traz as mentiras através de pensamentos e através de outras pessoas falando as mentiras. E seja através dos seus próprios pensamentos ou através de pessoas, o inimigo vai enviar mentiras sobre sua identidade. Você não é bom o suficiente, você não é inteligente o suficiente. Ele vai mentir. Você é insuficiente, você não tem o que é necessário. Ele vai mentir. Você não fala bem o suficiente, você não tem confiança o suficiente, você não tem dons e habilidade suficiente, você não tem recurso suficiente, você não tem conexões suficientes, você não tem popularidade suficiente, você não tem aparência boa o suficiente, você não tem o carisma bom o suficiente. Ele vai mentir, 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 mentir nos seus pensamentos e através de outras pessoas. Todos os dias, você precisa estar ciente disso. Você precisa estar ciente de que nem todo pensamento é seu, mas alguns deles são armas formadas contra você que não precisam prosperar. Você precisa estar ciente disso. A Bíblia diz: esteja alerta, pois o diabo está rugindo ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Como um leão. Como? Não um leão. O leão de Judá vive em nós e está ao nosso lado. Mas o diabo está como em uma fantasia de leão. Mas ele é impotente, fraco, covarde e insignificante. Mas ele está em uma fantasia de leão. Fingindo ser um leão. Mais uma vez, mentindo. Tentando ser um leão, tentando pensar que ele é um leão. Um leão. Como um leão. Esse é o diabo. Mas ele tem características de um leão. Não que ele seja forte, como o nosso leão de Judá, mas ele tem a qualidade de ser sério ao buscar uma presa. Ele tem a qualidade de ser sorrateiro e astuto. Ele tem a qualidade de realmente procurar quem pode acreditar nas suas mentiras. Quem está escolhendo permanecer como um bebê em Cristo. Quem abriu portas para que aceite facilmente as suas mentiras. Porque quando você
Leva a sério permanecer na verdade, fazer o que Deus te instruiu a fazer, rejeitando o diabo, resistindo às mentiras do diabo? E quando você realmente ama Jesus e quer servi-lo, você ouve a voz dele. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, diz a Bíblia. Quando você é a ovelha de verdade, quando você tem um coração puro de verdade, quando essa é a sua intenção, quando esse é o seu coração, querer ser puro, quando você quer ser puro, você se tornará puro. É quando você não sente vontade, mas só quer ser cristão do seu jeito. É aí que você não será puro. Mas quando você quer ser puro, você se tornará puro. Deus vai te ajudar, Deus vai te moldar. Amém? Quando você vê que o orgulho é algo nojento e você não quer isso dentro de você, você vai escolher a humildade. Quando você acredita no seu coração que a inveja é algo horrível e repulsivo e você não quer isso no seu coração e você não quer pensar assim sobre uma pessoa e você não quer agir assim. Sabe de uma coisa? Você vai rejeitar esse pensamento de inveja e vai escolher a humildade e o amor pelo seu irmão ou irmã. Amém? Aleluia. Então o diabo está rugindo ao redor, procurando quem é suscetível a absorver suas mentiras. Ele está olhando para quem não quer ser puro, quem não quer ser humilde, quem será atraído, tentado a aceitar suas mentiras. Porque aqueles que vivem na verdade, aqueles que são puros, eles reconhecem a verdade, eles reconhecem o que é puro e é só isso que eles querem. Mas aqueles que estão escolhendo o oposto, eles estão enganados pelo inimigo. Às vezes eles querem o que o inimigo está oferecendo. Então, é isso que o diabo está procurando. É assim que ele procura uma presa. E nós, como filhos de Deus, precisamos estar conscientes dos planos do diabo para que possamos rejeitar toda a mentira do diabo e não nos tornarmos presa dele. Amém? Aleluia. Primeiro de tudo, eu só queria mencionar que, número um, você, como crente, todos os dias precisa estar atento a esse leão que ruge ao redor, vindo especificamente com mentiras. Você não precisa se preocupar desnecessariamente com acidentes de carro ou com algo acontecendo com seus familiares ou todas essas coisas. Quando você é um filho de Deus, você está protegido. Você precisa gastar sua energia e atenção em perceber as mentiras sorrateiras do diabo. Eu não quero dizer para se preocupar com essas coisas, mas sim estar atento. E tipo, se estivermos pensando, o que o inimigo vai fazer? Em vez de se preocupar desnecessariamente, em vez de deixar que ele coloque sua atenção nele de forma negativa e preocupada, em vez disso, esteja na defensiva. Saiba quem você é como um vencedor e lembre-se de que você está em uma guerra espiritual todos os dias. O diabo pode tentar mentir para mim hoje, porque nesta terra eu estou em uma batalha espiritual. Estou todos os dias. Então, hoje pode ou pode não ser um dia em que o diabo venha na minha mente ou através de pessoas tentando me fazer acreditar numa mentira. Pode ser sobre uma mentira sobre quem eu sou em Cristo, pode ser sobre o meu relacionamento com Deus, pode ser sobre o caráter de Deus. Essa mentira pode ser que eu não sou bom o suficiente. Essa mentira pode ser sobre meus amigos, minha família, tentando trazer divisão. Essa mentira pode ser sobre uma preocupação, um medo. Essa mentira pode ser sobre o meu futuro. É assim que somos filhos de Deus, maduros, que têm vitória o tempo todo, quando andamos nessa consciência, prontos para resistir e rejeitar cada mentira, para que possamos viver firmemente na verdade todos os dias, não apenas para manter nossa paz e ter vitória, mas acima de tudo, para agradar a Deus. Porque só agradamos a Deus obedecendo a Ele.
e não beber, e não se envolver em imoralidade sexual, e não xingar, esses pecados são iguais a quando você não rejeita as mentiras do diabo. Todos esses mandamentos que Deus nos dá não é uma sugestão. Rejeitar o diabo, resistir às suas mentiras, tomar todo pensamento cativo e fazê-lo obediente a Cristo. Não é uma sugestão submeter-se a Deus e resistir o diabo. Submeter-se à verdade dele. Amém? Não é uma sugestão guardar o seu coração, proteger sua paz. Não é uma sugestão manter os olhos em Jesus, onde você permanece em perfeita paz. Não é uma sugestão. Esses mandamentos são tão sérios quanto os outros pecados que muitas vezes vemos como pecados piores. E eu compartilho isso com você porque se você realmente ama Jesus, isso é o que vai te fortalecer para poder rejeitar cada mentira do diabo da melhor forma. É quando você vê com clareza que isso é obediência a Deus. Não é uma questão de, você vai ser mais feliz. Porque muitas vezes o inimigo vem com outra mentira para te impedir de rejeitar as mentiras. Ele vem com a condenação, ele vem te fazendo sentir como uma vítima, quando na verdade precisamos manter os olhos na simples obediência a Deus. O diabo está mentindo agora. Deus me ordenou a não fazer parceria com as mentiras do diabo e a rejeitá-lo. E renovar minha mente, ser transformado pela renovação da minha mente com a palavra de Deus e permanecer na verdade. Então é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque eu amo Jesus. É por isso que estou fazendo isso. Por isso que estou rejeitando cada mentira. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, então essa é a parte número 1 do que você, como filho de Deus, precisa estar atento e em guarda para rejeitar toda mentira. Essa é a parte 1. Isso é só a parte 1. Isso é apenas a sua própria caminhada espiritual e saúde individual. Mas adivinha? Isso não é um cristianismo individual. Isso é o corpo de Cristo do qual fazemos parte. Isso é o reino de Deus do qual fazemos parte. Esse é o exército de Deus. Somos guerreiros juntos. E se você vive sua vida cristã focando só em si mesmo, só no seu relacionamento com Deus, mas não trabalhando junto com o corpo, você está perdendo o seu chamado. Você está deixando de ser poderoso para Deus. E quando eu falo relacionamento com Deus inclui obediência em todas as áreas. Então você pode achar que está tendo um ótimo relacionamento com Deus, mas se você está apenas focando em si mesmo e fazendo tudo certo com oração e leitura da Bíblia, por exemplo, mas está negligenciando a obra de Deus, está negligenciando estar plantado onde Deus te chamou para estar plantado, para fazer parte de um corpo, para fazer parte do mover dele. Se você está negligenciando servir aos outros, se está negligenciando encorajar seus irmãos e irmãs, se está negligenciando tomar o seu lugar para ser alimentado como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, você precisa tomar seu lugar, estar plantado para ser alimentado por seu líder espiritual. Você precisa unir forças, você precisa se tornar parte desse corpo de Cristo para realmente cumprir seu propósito, para realmente agradar a Deus, para realmente ser poderoso no reino. Deus não está interessado em quantas pessoas você anotou como salvas por terem repetido a oração do pecador com você. Ele está interessado no que você está fazendo na sua parte no corpo de Cristo e em como você está servindo e como você está tomando seu lugar, não individualmente, mas como um membro coletivo do corpo de Cristo. Que você está tomando o seu lugar nesse corpo, seja qual for a parte, e que você está ajudando o restante do corpo, não ferindo o resto do corpo. Amém? Aleluia. Então, em Apocalipse 12:10 diz: Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora vieram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Messias. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite.
Então, o que está sendo dito aqui é que o acusador dos nossos irmãos, quem é? Está falando do diabo. O diabo tem certos títulos que caracterizam o caráter dele, que revelam quem ele é e o que ele faz. O primeiro é pai da mentira. Isso significa que ele é o melhor em mentir. Isso significa que as pessoas que mentem estão sendo influenciadas por ele. O melhor mentiroso que você já viu não é nada comparado ao diabo. As mentiras astutas e traiçoeiras que o diabo traz são de alto nível. Mas nós, como filhos de Deus, temos o Espírito de Deus vivendo em nós, então sabemos o que é mentira e o que não é. Não podemos ser enganados pelas mentiras dele porque conhecemos a verdade, temos a palavra de Deus. Deus abriu os nossos olhos espirituais, então não somos vistos como meros humanos. Somos vistos como filhos de Deus que carregam o Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Mas é importante saber disso, porque você não pode ser morno, não pode ser carnal e não ser enganado pelas mentiras do diabo. Você será enganado. É quando você se torna o verdadeiro filho de Deus, rendido, que seus olhos espirituais se abrem. Assim como Jesus disse aos discípulos que voltaram depois de expulsar demônios, ele louvou ao Pai e disse: Pai, eu te louvo por esconder essas coisas dos sábios e orgulhosos e revelar somente aos humildes e aos que têm coração de criança. Outra tradução diz a revelação da tua autoridade. Então, Jesus nos revela que quando você é humilde e tem um coração de criança, é nesse momento que Deus abre seus olhos espirituais. É nesse momento que você pode ver a verdade, é aí que você pode ter discernimento. Amém? Jesus falava muitas vezes aos fariseus: eu poderia ensinar, 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 mas mesmo tendo os olhos e ouvidos, vocês não enxergam nem ouvem. Porque eles fizeram essa escolha de não se humilhar. Então, não há como seus olhos espirituais se abrirem. Então, o diabo é o pai da mentira. Esse é um dos seus títulos. Outro título que a palavra dá a ele, que Deus dá a ele na palavra, é acusador dos irmãos. Acusador dos irmãos. O que isso significa? Isso significa que uma das formas pelas quais ele mente é trazendo falsas acusações contra os filhos de Deus, contra os servos de Deus. Alguém aqui já foi falsamente acusado? Levante a mão se for você. Se não foi, você não percebe o quão abençoado é. Mas à medida que você se rende a Deus, se prepare. Mas tudo bem, isso faz parte da cruz que carregamos por Jesus. Amém? Muito bem, aqueles que se levantaram a mão, e se você comentou sou eu na live, vocês que já foram falsamente acusados, sabem de onde isso veio? Sabem por que a pessoa te acusou falsamente? Porque ela foi influenciada pelo acusador dos irmãos. É daí que veio. Existe uma raiz para tudo. As pessoas não simplesmente fazem ou dizem essas coisas por conta própria. Coisas assim, coisas desse tipo. Vem de um lugar, amém? Então, o acusador dos irmãos falsamente acusa crentes, servos de Deus, quando você realmente se posiciona com Jesus, quando você realmente se rende totalmente a Jesus, quando você realmente se torna um vaso ungido de Deus, que é o chamado de todos vocês. O acusador dos irmãos vai te acusar falsamente. Isso vai acontecer porque foi o que aconteceu com Jesus, certo? E é Jesus vivendo em você quando você é ungido. Quando você é rendido, Jesus se manifesta mais plenamente em você. E você se torna uma ameaça ao reino do diabo. Quando você carrega Jesus em sua plenitude, e quando digo plenitude, quero dizer Jesus que vem com poder. Jesus que destrói jugos. Jesus que cura os enfermos, expulsa demônios e ressuscita os mortos. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus está vivo hoje. Você sabia que o diabo tem tanto medo de Jesus hoje quanto tinha antes?
quando agiu através dos fariseus e o acusou falsamente, o prendeu, o açoitou e o colocou numa cruz para morrer? Você sabia que o diabo tem tanto medo de Jesus hoje quanto naquela época? Tudo aquilo que aconteceu, a perseguição contra Jesus, as mentiras, as falsas acusações, tudo isso foi porque o diabo estava apavorado com Jesus. O diabo não queria que as obras de Jesus continuassem, nem que o seu reino fosse destruído. Essa é a raiz de por que tudo aquilo aconteceu, de por que os fariseus se levantaram contra ele. Essa é a raiz, é muito simples. Nós não temos um Jesus diluído hoje. Nós não temos um Jesus pela metade hoje. Jesus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Ele disse: "Vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e até maiores." Ele disse: "Quando eu for, será melhor que eu vá." Na época dele, ele se movia por meio de um único vaso, o corpo humano de Jesus. Certo? Mas quando ele enviou o Espírito Santo a todos os seus discípulos, ele foi multiplicado. Por isso ele disse: "É melhor que eu vá. É melhor que eu venha pelo Espírito Santo, do que ficar aqui em um único corpo. Eu posso fazer muito mais obras ao redor do mundo. Eu posso libertar e curar muitas mais pessoas. Eu posso pregar para muito mais pessoas, e elas virão e serão salvas. Entrarão no reino e serão salvas." Aleluia. Então, e eu creio que até mesmo quando Jesus diz: "Vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e até maiores." Quando ele diz vocês, ele está realmente falando da parceria, e no fim das contas é o poder de Deus fazendo tudo, nós somos apenas vasos, amém? Mas é isso que ele quer dizer, ele está dizendo você e eu juntos, mas na verdade é o poder dele, o poder de Deus somado à sua obediência. Nós faremos coisas maiores do que eu fiz, Jesus está dizendo. Amém? Jesus literalmente disse: "Vocês farão coisas maiores." Uau! Então, na verdade, eu creio que o diabo está ainda mais apavorado hoje com Jesus do que estava há mais de 2000 anos atrás. Naquela época, Jesus tinha limitações terrenas. Jesus podia pregar talvez para 1000 pessoas ou algo assim. Ele deve ter tido que gritar bem alto e talvez tenham encontrado algum tipo de sistema de eco ou algo assim, certo? Mas só o quê? 1000 pessoas, talvez algumas poucas milhares. Eu nem sei como isso era possível, mas de algum jeito funcionava naquela época. As pessoas conseguiam ouvir a palavra de Jesus ao mesmo tempo. Quantas pessoas hoje podem ouvir a palavra e receber libertação e cura agora? Agora mesmo. Quantas? Pode ser o mundo inteiro. Pode ser cada pessoa ao redor do mundo, através das redes sociais, através da TV. Eu acho que Jesus está mais animado do que nunca com a sua obra. Aleluia. Mas isso também significa que o diabo está mais apavorado do que nunca. Especialmente profeticamente. Agora eu falo profeticamente, agora que estamos em avivamento e no ano da aceitação do avivamento. Porque por um tempo, antes do tempo determinado por Deus, o avivamento ainda não tinha chegado e o poder de Deus era raro. Mas agora se tornou algo muito mais fácil e simples de acessar o poder de Deus. Graças às redes sociais, em primeiro lugar, graças a Deus que abriu portas para que milhões conhecessem a verdade e vissem e provassem o poder de Deus. Quando o vídeo apareceu na tela deles. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Então, você também precisa estar em alerta. O que Deus está te chamando para fazer não é apenas estar em alerta quanto às mentiras do diabo direcionadas a você individualmente, mas igualmente você precisa estar atento às mentiras do acusador dos irmãos, não apenas contra você,
mas contra seus irmãos em Cristo, seus irmãos e suas irmãs, contra seu líder, seus líderes, contra outros líderes no corpo de Cristo, contra os movimentos no corpo de Cristo, no mover do qual você faz parte, a igreja da qual você faz parte, outras igrejas da quais você não faz parte. Somos um corpo só. O corpo de Cristo é global, o corpo de Cristo não é uma igreja só, um ministério só. Somos todos um time só. Não é para ser time separado. Não é para ser a mão cortada do corpo fazendo sua própria coisa aqui e o joelho para baixo cortado fazendo outra coisa ali. Não vai funcionar. E Deus não pode fazer tudo o que Ele quer fazer quando operamos assim como o corpo de Cristo. Então, é bom estar muito focado onde você está plantado, no que especificamente Deus te chamou para fazer. Você pode colocar seu foco nisso completamente. Na verdade, é isso que Deus quer. Porque onde você está plantado é onde você está sendo equipado, é onde você recebe a impartição, é Deus liberando palavras proféticas do que você precisa agora, preparo. Isso é bom. Mas nunca se esqueça de que você tem irmãos e irmãs ao redor do mundo. Nunca se esqueça de que há servos de Deus liderando ministérios em todo o mundo. E você está aqui nesta mão, você faz parte de um dedo, vamos dizer que há milhões de dedos nessa mão. Essa é a igreja da qual você faz parte. Mas tem outra igreja ali, outro ministério aqui, outra mão. Mas você está conectado, você é um só corpo. Amém? Um reino dividido contra si mesmo não pode permanecer. Você precisa conhecer esse plano do diabo. O diabo sabe que o reino de Deus, o corpo de Cristo, será menos poderoso quando estivermos divididos. Se é uma igreja aqui, outra igreja ali, outra ali, e todas olhando com desconfiança umas para as outras, falando contra umas às outras, pensando nós somos os únicos certos, só nós estamos certos, isso é divisão. Isso não é unidade. E Deus ainda pode se mover. Deus ainda pode fazer obras, mesmo antes do avivamento. Quando o poder de Deus era raro, ele ainda se movia, pessoas ainda estavam sendo salvas. Então ele ainda pode se mover, mas ele não pode fazer tudo o que ele quer fazer se estivéssemos realmente unidos. Brigar uns contra os outros é como ferir uns aos outros. Quando o que deveríamos estar fazendo é fortalecer uns aos outros, levantar uns aos outros do chão. Deveríamos. Quando alguém está mancando porque o ataque do diabo está forte demais, porque ele está sendo poderosamente usado por Deus, você deveria colocar o braço debaixo da pessoa, apoiar ela e ajudá-la a continuar marchando. Mas o que vemos no corpo de Cristo, com frequência, é que, em vez disso, ajudamos o diabo a bater na pessoa. O oposto. Deus não se agrada com isso. Deus vê. A gente não pode esconder isso de Deus. E isso é algo sério. E podemos estar tão focados em nós mesmos, tão centrados em nosso próprio mundo, e tudo pode estar indo tudo bem, tudo está indo ótimo, e você está fazendo todas essas coisas boas na sua vida pessoal, mas se você está empurrando outro para baixo, isso combate o bem que você está fazendo, sabe? Isso não é algo para se levar levianamente. E isso não é algo que se prega muito, eu acho, no corpo de Cristo. E isso não é algo que é levado a sério com frequência no corpo de Cristo. O diabo infiltrou essas mentiras de forma tão forte, tentando nos fazer esquecer que somos parte de um corpo. E somos mais fortes quando estamos unidos. E não somos chamados para derrubar uns aos outros, mas para levantar uns aos outros, ajudar e fortalecer uns aos outros. Amém? Aleluia. Romanos 14:10 diz: Então por que você condena outro crente? Por que você despreza outro crente?
Lembre-se, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois as Escrituras dizem: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Sim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, paremos de condenar uns aos outros. Decida, em vez disso, viver de maneira que não leve outro crente a tropeçar e cair. Amém? Essa é apenas uma das muitas passagens em que Deus nos diz para não julgar uns aos outros, mas sim amar uns aos outros. Deixe o julgamento para Deus. Em vez disso, una-se aos outros. Em vez disso, ajude uns aos outros. E se você acha que um dos seus irmãos na fé está no erro, você deve ter um coração voltado para que ele não seja esmagado nem derrotado, mas para que ele chegue à verdade. Você deve desejar que a vontade de Deus seja feita na vida dele. E se esse for realmente o seu coração, você precisa ter muito cuidado para não ser usado pelo inimigo para fazer exatamente o oposto e empurrá-lo para baixo, amém? Aleluia. Efésios 4:1. Portanto, eu, prisioneiro, por servir ao Senhor, imploro a vocês. Isso é Paulo. E Paulo é espiritualmente maduro. Paulo passou por muitas situações com o acusador dos irmãos. Ele foi falsamente acusado muitas vezes. Na verdade, a razão pela qual ele e os outros discípulos foram presos foi porque as pessoas que os prenderam estavam sendo influenciadas pelo acusador dos irmãos e pelo pai da mentira. E estavam falando e pensando exatamente o oposto do que era verdade sobre eles. Eles vão fazer mal a você e ao povo desta cidade e nação. Eles merecem estar presos porque têm más intenções. Foi por isso que foram presos, certo? Eles estavam seguindo Jesus e as pessoas acreditaram no pai da mentira, no acusador dos irmãos, sobre Jesus. E porque eles estavam seguindo Jesus, foram falsamente acusados da mesma maneira, e foi assim que foram presos. Certo? Então, de qualquer forma, Paulo está dizendo como alguém maduro no Senhor, e ele fala com paixão. Portanto, eu, prisioneiro por servir ao Senhor, os imploro que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Pois vocês foram chamados por Deus. Sejam sempre humildes e gentis. Sejam pacientes uns com os outros, suportando-se mutuamente em amor. Por causa do seu amor, façam todo o esforço para manterem-se unidos. Eu vou ler isso de novo. Faça não apenas algum, não apenas um pouco. A palavra diz: façam todo o esforço para manterem-se unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Deus nos ordenou que fôssemos unidos como o corpo de Cristo, e essa é só uma passagem. Há várias outras em que Deus nos ordena a sermos unidos com todos no corpo de Cristo, com todos os filhos de Deus, porque estamos no mesmo time. Amém? E ele também nos ordena várias vezes a não julgarmos uns aos outros, porque julgar uns aos outros é o oposto da unidade. Julgar uns aos outros fere as pessoas e as derruba, e nós não temos o direito de julgar. Mas o maior motivo, um dos maiores, de por que é tão importante que não tomemos o lugar de Deus e passemos a julgar, é porque o acusador dos irmãos, o pai da mentira, está trabalhando intensamente para pintar os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, como falsos, como maus, como corruptos. Esse foi o plano do diabo contra Jesus. E esse é o mesmo plano que ele tem contra Jesus em nós hoje. E talvez ele esteja intensificando esse plano, porque Jesus está fazendo ainda maiores obras através de nós hoje. Amém? Aleluia. Agora eu vou ler João 6:47 a 52. Jesus está falando com muitos discípulos, muitos discípulos na sinagoga naquele tempo.
Ele está pregando um sermão e está entregando um sermão profundo, espiritualmente forte. Carne espiritual, que era vinho novo, diferente do que estavam acostumados a ouvir. E ele diz: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas todos morreram. Quem comer do pão que vem do céu, porém nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e este pão que oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então o povo começou a discutir entre si sobre o que ele queria dizer. Como é que esse homem pode nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Eles ficaram tão ofendidos. O inimigo pulou em cima dessas palavras polêmicas que Jesus disse. O inimigo sabia que o povo não iria entender e sabia que poderia deturpar tudo muito bem para parecer algo estranho. Quando Jesus não tinha absolutamente nenhuma intenção estranha, certo? Então vamos pular para o versículo 59. Ele disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos disseram: Esse ensino é muito difícil de entender. Quem pode aceitar isso? Ah, ah, isso é blasfêmia. Ele é um herege. Aqueles fariseus estavam certos sobre ele. Você ouviu o que ele falou? Eles mudaram de opinião no segundo. Eles ouviram todas essas mentiras dos fariseus, mas, por causa da falta de pureza em seus corações, eles não rejeitaram essas mentiras. Muitos deles provavelmente ainda não estavam totalmente certos sobre Jesus. E estavam ali com um olhar um pouco cético, observando, procurando onde poderiam encontrar falhas. Versículo 59. Ele disse essas coisas enquanto ensinava. Esse ensino é muito difícil. Quem pode aceitar isso? Jesus percebeu que seus discípulos estavam murmurando, então ele lhes disse: Isso ofende vocês? Ele se manteve firme. Ele não disse: Ah, o que eu quis dizer foi. Não me entendam mal. Não, Jesus permaneceu firme. Ele viu através deles. Ele viu os corações deles, sabe? Ele sabia que se eles tivessem corações puros como os 12 discípulos que permaneceram com ele, depois dessa palavra, se eles tivessem corações puros, não iriam interpretar mal o que ele estava dizendo. Eles teriam corações humildes, ensináveis como de criança e diriam: Eu não entendi tudo, mas uau, estou pronto para aprender mais. Jesus tem algo novo e diferente que eu nunca ouvi antes, mas estou pronto para aprender mais porque tudo o que Jesus me ensinou até agora trouxe vida verdadeira. Transformação, vida em abundância. Então, eu sei que as palavras que ele me dá são verdadeiras, independente de eu entendê-las de imediato ou não. Por causa do fruto que já provei e experimentei. Eu sei que o alimento que ele me dá não é contaminado nem envenenado, mas é puro, me nutre e é o que eu preciso para viver e crescer, mesmo que eu não entenda tudo imediatamente. Esses eram os corações dos verdadeiros discípulos, os que permaneceram com ele, os únicos que permaneceram com ele depois desse momento, certo? Então Jesus, veja bem, ele não estava tentando agradar as pessoas, ele não tinha medo de perder seguidores. Jesus não tinha medo disso. Senão, ele teria voltado atrás do que disse. Ele teria percebido que eles só queriam ouvir o que agradava e teria dito exatamente o que eles queriam escutar. Mas ele não fez isso, ele permaneceu firme. E foi obediente ao que o Pai estava pedindo que ele dissesse. Essas palavras que trariam vida verdadeira para o povo, salvação e liberdade. Então ele diz: Isso ofende vocês? Então o que vocês pensarão se virem o filho do homem subir ao céu novamente? Ou seja, ele está dizendo: Eu não tenho vergonha de falar a verdade e eu não vou me curvar para agradar vocês, para fazer vocês se sentirem mais confortáveis porque eu estou com medo de perder seguidores. Jesus não fez isso. E a Bíblia continua dizendo que muitos dos seus seguidores o deixaram naquele dia. Muitos dos seus seguidores. E ele se virou para o que podemos presumir serem apenas os 12 restantes e disse: Vocês também vão me deixar? E eles responderam: Para onde iríamos? Porque o Senhor nos deu a palavra que nos trouxe a verdadeira vida. Aleluia. Eles não tinham aquele ceticismo impuro no coração.
Por isso puderam ver a verdade e não foram enganados pelo acusador dos irmãos, que estava atuando naquele momento através das mentes deles e através das palavras das pessoas, palavras que eles não rejeitaram. Amém? Aleluia. Então, Lauren foi tão profético. Você começou a pregar exatamente o que eu ia pregar. Eu fiquei chocada. Foi como se fosse palavra por palavra. Eu nunca tinha pregado exatamente isso antes. Foi tão profético. Durante o testemunho dela, ela começou, eu fiquei olhando tipo, é exatamente o que eu ia pregar. Aleluia. Mas eu ia literalmente pregar o que ela falou, que foi o seguinte: se Jesus tivesse vindo nos tempos modernos, em vez de mais de 2000 anos atrás, porque poderia ter sido agora. Deus quem decidiu o tempo. Se ele tivesse vindo hoje, nos nossos dias atuais, Jesus teria os vídeos mais expostos de todos. E não só isso, Jesus seria a figura mais viral de hoje. Ele seria viral. Sim, ele ainda é, aleluia. Mas ele seria viral por todo o bem que está fazendo. Ele seria viral por causa das multidões que estariam encontrando salvação, vida verdadeira, cura, libertação e transformação e sendo incendiadas pelo fogo de Deus. As pessoas não ficariam em silêncio. Elas estariam gritando nos telhados, elas estariam fazendo vários vídeos todos os dias, compartilhando em todos os lugares. O algoritmo estaria enlouquecido, ele estaria na TV falando sobre isso, seria viral em todo lugar. As boas obras de Jesus Cristo. Porque são tão boas e preciosas que as pessoas não conseguem ficar caladas. É a coisa mais empolgante, mais linda e mais incrível que está acontecendo nesta terra. Nada se compara. Disney, qualquer coisa realmente não se compara. Aleluia. Então, nenhum evento se compara, nenhuma notícia ou coisa considerada importante nas notícias, nenhuma política, nada disso se compara. Aleluia. Mas, ao mesmo tempo, sabe de uma coisa? As manchetes não seriam todas boas sobre Jesus. As manchetes nos jornais e os vídeos virais. Ele teria o maior ódio de todos. O maior amor daqueles que têm corações puros, mais do que qualquer outro, mas também o maior ódio. Quem foi mais odiado do que Jesus a ponto de ser torturado, zombado, preso falsamente e pendurado numa árvore, crucificado, morto de forma dolorosa por ser perfeito? Por ser perfeito. Só Jesus. É por isso que podemos ver que Jesus foi o mais odiado. Não por todos, aleluia. Mas o que eu quero dizer com isso é que o diabo odeia Jesus mais do que qualquer um, mais do que qualquer coisa. E por isso o diabo influencia as pessoas a aceitarem esse ódio, entendeu? Então, Jesus não só teria os vídeos mais expostos sobre ele, falando contra ele, mas ele teria os vídeos virais mais expostos de todas as pessoas hoje em dia. De qualquer pessoa, hoje. Havia tantas falsas acusações contra Jesus, vou compartilhar alguma delas. Tipo, isso é o que os vídeos de exposição diriam sobre Jesus hoje. Que ele está violando a lei, a palavra de Deus, violando os mandamentos, como você não deve fazer nada no sábado, você deve descansar. E aí as manchetes, os vídeos de exposição, as narrativas iriam fazer um título chamativo, iriam pegar aquela história de sim, eu vi ele pecando, eu vi ele fazendo o que não deveria no sábado. Isso prova que ele não ama Deus, que ele é falso, que ele é um verdadeiro pecador. Porque eu encontrei isso. Olha, eu tenho a prova. Eu tenho esse vídeo aqui dele fazendo algo contra o sábado. Esse seria o vídeo inteiro. O vídeo não diria nada, não mostraria nenhum testemunho da pessoa que foi curada. E o vídeo estaria completamente focado nesse corte rápido, nesse clickbait, nessa distorção de algo que nem é verdade.
E isso geraria milhões de visualizações e as pessoas diriam: Jesus é um pecador, se ele é pecador. Se ele faz isso, se ele está indo contra a palavra de Deus, então talvez seja verdade o que estão dizendo sobre ele. Acusador dos irmãos. Essa seria outra acusação falsa. Jesus está praticando feitiçaria. Ele usou poderes demoníacos para expulsar demônios. E eles mostrariam coisas assim, mostrariam vídeos de Jesus fazendo milagres que nunca foram vistos antes. Mostrariam um vídeo de Jesus cuspindo nos olhos de alguém. Mostrariam um vídeo de Jesus cuspindo na terra, fazendo lama e colocando nos olhos da pessoa. Aí mostrariam Jesus orando e não funcionando 100% logo de cara, porque o homem disse: estou vendo pessoas como se fossem árvores. Ou seja, melhorou, mas ainda não totalmente. E as pessoas diriam: tá vendo? Isso não é o poder de Deus, porque se fosse o poder de Deus, ele não teria que orar mais de uma vez. Aleluia. E mostrariam aquele poder chocante que nunca tinha visto antes. Mostrariam pessoas caindo com o poder de Deus e sendo libertas, sem nem Jesus tocar nelas. Mostrariam pessoas sendo ressuscitadas dentre os mortos. Mostrariam milagres que nunca tinham sido vistos. E Jesus realizando milagres de formas que não eram comuns, como sem encostar nas pessoas. E sempre que algo é raro, as pessoas tendem a ser céticas. As pessoas pensam: será que isso é real? Por que eu nunca vi isso antes? Parece suspeito. E o inimigo usa essa mentalidade da sociedade, esse jeito cético de pensar, certo? Então o vídeo diria isso. A gente não vê mais ninguém fazendo isso. Olha esse poder chocante, deve ser falso porque nunca vimos um poder assim antes. Como assim é só ele? E ele é de Nazaré? Ele não foi para as escolas de teologia que os outros foram. Ele não fez os treinamentos de libertação ou de ministério como os que a gente considera confiáveis fizeram. Esse seria o vídeo e estaria focado somente nisso. Estaria completamente focado nos milagres incomuns que Jesus fazia. E não mostraria os testemunhos. Não mostraria os frutos. Não mostraria como as vidas estavam sendo transformadas e mudadas, amém? Não mostraria nada disso. Aí teria outro vídeo com a manchete dizendo: Jesus é blasfemo. Ele é um líder de seita tentando fazer as pessoas se envenenarem bebendo seu sangue e comendo sua carne. Ele é um líder de seita assustador. E aí eles só mostrariam aquele trecho do sermão em que Jesus diz: vocês devem comer o meu corpo e beber o meu sangue. Corte! Clickbait. E para reforçar a ideia, provavelmente colocariam também a parte do cuspe nos olhos, cuspindo na terra. Só isso. Só isso. Esse seria o vídeo. Isso é hilário. Mas eles não vão mostrar o que realmente está acontecendo. Eles vão dizer: ele está dizendo para as pessoas beberem o sangue dele, comerem o corpo dele. Então vão chamá-lo de líder de seita. Vão dizer que ele é estranho, que está levando as pessoas ao envenenamento, talvez até um suicídio coletivo. Eles começariam a alimentar essa narrativa e não mostrariam a verdade do que realmente está acontecendo. Não mostrariam. Eles não mostrariam que as pessoas não estão sendo feridas. Muito pelo contrário. As pessoas estão sendo ajudadas. As pessoas estão sendo salvas, estão sendo curadas, libertas. Estão sendo incendiadas por Jesus. Estão sendo transformadas à imagem de Deus.
Aleluia! Aleluia! Eles não mostrariam isso. Não mostrariam a verdade, apenas mostrariam as mentiras. Iriam distorcer as coisas para fazer parecer que suas mentiras são verdadeiras e confiáveis. E falariam com confiança e com raiva na voz, certo? Agora, outra coisa que esses vídeos teriam seria a acusação de que Jesus estava tentando se rebelar contra o governo, contra o domínio romano. E eles só mostrariam a parte que faz parecer isso. Ele falando sobre o reino: meu reino não é deste mundo, eu sou o rei. O meu reino não é deste mundo, que Jesus é o rei. E eles pegariam só isso, e fariam parecer que Jesus estava dizendo que era um rei que ia tomar o poder da terra. Mas a verdade, eles não mostrariam a verdade. Não mostrariam que Jesus não tinha armas, não tinha um acampamento de treinamento, não tinha soldados preparados para uma batalha para derrubar o governo romano. Eles não mostrariam como era o ministério de Jesus, que era pacífico, que ele dizia para amar os inimigos, que ele dizia para obedecer às autoridades. Amém? Eles não mostrariam isso. Então, eu compartilho tudo isso porque Deus quer abrir os seus olhos para quem é o acusador dos irmãos, para que você não seja enganado. Amém? E também para que você entenda o que está acontecendo no corpo de Cristo hoje. Muitos estão sendo enganados. Muitos acreditam nesses vídeos de exposição. Muitos acreditam nessas acusações falsas. E é isso que eu quero dizer, porque essas pessoas ainda não receberam o preparo necessário para terem os olhos abertos para os planos do diabo. Ou até porque os corações delas não são puros. E elas têm desejo de criticar, têm desejo de destruir, têm desejo de agir movidas por inveja e ódio. Então, isso está por aí e precisamos estar atentos a isso. Mesmo entre pessoas que dizem ser cristãs, isso pode acontecer, com certeza. Porque foram os fariseus que se diziam povo de Deus na época de Jesus. Jesus estava nas sinagogas com eles. Jesus estava ensinando nas sinagogas, às vezes. Falava nas sinagogas, eles deveriam estar no mesmo time. Eles estavam orando pelo Messias. Eles estavam orando pelo Messias. Hoje em dia, há pessoas que oram por avivamento, pessoas que oram para que Deus levante avivalistas como os do passado, como a Amy Sample, Catherine Kuhlman, todos esses avivalistas do passado. Pessoas oram por isso. Billy Graham, pessoas oram. Deus levanta alguém. E aí, quando Deus levanta alguém, querem crucificar essa pessoa. Foi isso que aconteceu nos tempos de Jesus. Os fariseus oravam pelo Messias. Isso é o que aconteceu no tempo de Jesus e é o que acontece hoje. Agora, por fim, eu quero compartilhar um testemunho para que você entenda como o inimigo influencia as pessoas com mentiras contra os servos de Deus, contra a unção. Esse é o testemunho que eu queria ler para vocês. Essa é a Aura. Ela foi poderosamente liberta. Foi liberta em camadas e foi liberta de muita opressão. E essa última libertação aconteceu no Flourish em Dallas. Ela compartilhou o que estava acontecendo dentro da mente dela enquanto o demônio estava se manifestando nela antes de ser expulso. Ela diz: quando eu estava me arrumando naquela manhã, eu estava ouvindo o vídeo da apóstola Catherine sobre como receber milagres de Deus. Do nada, sem motivo algum, senti o ódio e raiva mais intensos e profundos contra a apóstola Catherine. E detalhe, ela é alguém que está plantada, não sei exatamente há quanto tempo, mas pelo menos um ano ou um pouco menos. Mas eu já vi ela testemunhando com alegria, tipo, eu sei, ela não é morna. Ela ama estar aqui, ela está plantada. Mas naquele dia, ela sentiu essas emoções do nada. Era tão forte, tão intenso, tão aleatório, que eu parei de
de me maquiar e orei. Deus, o que é isso? Eu não odeio a apóstola Catherine. Por causa do preparo que recebi na 5F, consegui discernir que era um demônio. Eu sabia que não era eu. Eu senti aquele mesmo ódio e raiva mais tarde naquele mesmo dia, quando a apóstola Catherine exerceu sua autoridade em Cristo e liberou a unção para expulsar aquele demônio na Flourish, Dallas. Nem todo sentimento ou emoção vem de você. Naquele momento, o demônio da condenação tomou meu corpo. Ela disse: parecia que eu estava no banco de trás e outra pessoa estava dirigindo e gritando: não, 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 pulando em direção a ela. Eu sentia os sentimentos dele, mas sabia que não eram meus. Eu podia sentir o quanto ele odiava Jesus, a unção e a serva ungida de Jesus, a apóstola Catherine. Eu podia sentir o quão furioso ele estava por ter me perdido e por Jesus estar vencendo e me libertando. Jesus expulsou aquele espírito de mim, de qualquer jeito. Não importa o quanto ele gritava e tentava parecer ameaçador. Ele não tinha chance de permanecer diante do alto nível de unção que Jesus confiou à apóstola Catherine. Eu estou tão livre agora e consigo rejeitar a condenação mesmo quando estou fazendo a obra de Deus. Ele realmente vai embora quando eu rejeito. Glória a Jesus. Aleluia! Aleluia! Mas sabe, foi porque ela tinha um coração puro, que ela pôde discernir a verdade. Então, quando ela disse: o que é isso? Eu não odeio a apóstola Catherine. Ela já tinha discernimento. Não era que ela estava em dúvida, ela já sabia. Isso não é verdade, isso é mentira. Isso é um demônio. Sabe? Mas se você não tiver um coração puro, e se você carrega inveja, e se você carrega amargura, e se você está descontente com sua própria vida e sente inveja dos outros, e se você carrega raiva, ódio, se você carrega isso e não rejeita, porque quando você não rejeita isso, então está escolhendo ter um coração impuro. Então, e se você tiver essas coisas que escolheu manter, o que vai acontecer quando esse demônio que está te oprimindo vira a unção? Eu não tô falando de você, quer dizer, talvez esteja falando de você. Talvez eu esteja mesmo falando de você. Você sabe quem é, mas o que vai acontecer quando um demônio está te oprimindo e você entra em contato, seja pessoalmente ou assistindo a um vídeo, com um servo ungido de Deus? Você vai sentir um ódio intenso. Mas dessa vez, você não vai ter o discernimento, ou não vai querer ter o discernimento, para parar por um instante e não julgar rapidamente. Ao contrário, você vai seguir aquele sentimento. Essa é a armadilha do diabo. Essa é a armadilha do acusador dos irmãos, do pai da mentira. É daí que vem todas essas narrativas. Foi assim que as pessoas estavam tão confiantes a respeito de Jesus, mas de forma errada. Eles estavam tão confiantes, elas queriam tanto agir com base nas emoções que colocaram aquele homem inocente, perfeito, seu próprio Messias, que oravam por ele, em uma cruz para morrer. Sim, é daí que vem as narrativas de hoje, de tipo, tive um sentimento estranho sobre ele ou ela quando olhei para ele. Tive um sentimento estranho sobre aquele servo de Deus quando olhei nos olhos dela. Eu tive uma sensação estranha sobre aquela palavra de Deus quando olhei para eles. É a expressão facial deles. É estranha, meio assustadora, sabe? É daí que vem. É daí que vem essa narrativa confiante e falsa, completamente oposta à verdade. É daí que vem. É a influência do diabo quando você escolheu não rejeitar as impurezas do coração e escolheu deixar o inimigo te influenciar. Então, ele literalmente age através das pessoas. Mas quando conhecemos a verdade nos liberta. Amém? Aleluia.
E eu compartilho tudo isso para que vocês possam ter mais confiança no Senhor. Sabe, a unção é algo raro. Então, quando você, quero dizer, se Jesus estivesse aqui nos nossos tempos e você visse tantas pessoas odiando ele com tanta confiança, isso poderia fazer alguns recuarem e pensarem: se ele, se eles estão certos disso, será que tem alguma coisa aí? Sabe o que eu quero dizer? É por isso que é tão importante você ter esse entendimento espiritual sobre o que acontece quando a unção está verdadeiramente presente na sua vida, na vida do ministério do qual você faz parte, na vida do seu líder. Você precisa saber o que está acontecendo no reino espiritual. Você precisa saber os ataques bíblicos que virão através dos fariseus de hoje, para que você não seja mais influenciado pelo pai da mentira, pelo acusador dos irmãos. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, é hora de permanecer firme e forte e nunca mais deixar o inimigo te influenciar com as mentiras dele. Alguém comigo? Aleluia! 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 É hora de saber exatamente o que está acontecendo no espiritual a cada dia, sempre que o inimigo vier com algo. Amém? Então, essa é a nossa vida como crentes. Se você quiser carregar unção, essas acusações falsas vão aparecer. Essa é a nossa vida. É por isso que temos que morrer para o nosso ego. Temos que parar de nos importar com o que as pessoas pensam sobre nós. Temos que manter os nossos olhos apenas em Jesus e no que ele pensa sobre nós. Não podemos deixar que isso nos intimide, nos abale ou nos desanime. Temos que saber que Jesus está conosco e luta por nós sempre. E a luz sempre vence as trevas, a verdade sempre vence as mentiras. Sempre haverá pessoas que escolhem acreditar nas mentiras, mas nós sabemos que há mais a nosso favor do que contra nós. Sabemos que os verdadeiros filhos de Deus vão enxergar a luz, vão enxergar a verdade e não serão enganados. Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E essa mensagem hoje é realmente para encorajar todos os crentes aqui, todos vocês que têm corações puros, para que possam permanecer mais firmes e fortes, com discernimento, com os olhos espirituais abertos, para enxergar o que está acontecendo, para nunca mais caírem nas mentiras do diabo. Amém? Mas essa mensagem hoje também é para aqueles que já foram fariseus. Porque você sabe quem o apóstolo Paulo era antes? Um fariseu. Então é muito importante que a gente não veja os nossos inimigos como inimigos, mas como nossos irmãos e irmãs. Amém? Nossos inimigos são o diabo e os demônios, não as pessoas. As pessoas podem até escolher ser usada pelo diabo, mas elas são, no fim das contas, filhos de Deus. São, no fim das contas, nossos irmãos e irmãs em Cristo. Aleluia. Então é tão importante que não vejamos essas pessoas com maus olhos, que não tenhamos raiva delas, mas que as vejamos como irmãos e irmãs, que oremos por elas e que tenhamos esperança por elas. Eu prego essa mensagem com amor porque eu estou crendo no meu coração. Estou crendo e orando. Obrigada, Jesus, que há pessoas agora mesmo, neste exato momento, que se tornarão apóstolos Paulo, através dessa mensagem. Simplesmente porque seus olhos foram abertos. Foi só isso que precisou com Saulo. Seus olhos se abriram e ele teve um encontro com o amor de Deus. Amém? Não tem vitória para os fariseus. Não tem a vitória. Eu quero que todos aqui tenham um coração pelos fariseus de hoje. Sabe, desejar que eles não sofram nem sejam feridos, mas enxergar que o inimigo está enganando eles. E que eles estão perdendo o melhor de Deus, a vontade de Deus para a vida deles. Direcione essa emoção que você sente quando alguém vier contra você ou contra a obra de Deus. Direcione essa emoção para ser uma paixão, um amor como o de Jesus. Um desejo de ver essa pessoa transformada e entrar na vontade de Deus e ser usada como Paulo foi. Amém?
Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor. E eu também quero esclarecer uma coisa. Falando sobre falsas acusações, houve uma falsa acusação que circulou essa semana, porque alguém pensou que um impostor era eu. Então, muitos de vocês sabem, se assistem às minhas lives, que em toda live, no final, eu sempre falo, sempre aviso, eu não quero que vocês sejam enganados. Mais do que me preocupar com uma má reputação, mais do que me preocupar com as pessoas acharem que eu tenho o caráter de golpistas, o que mais me importa é que vocês não sejam enganados. Então, eu sempre estou avisando vocês sobre os esquemas desses impostores. Esses impostores, acho que são entre 100 a 200 perfis falsos agora. Não sei o número exato, mas a gente estava olhando alguns. Definitivamente mais de 100 impostores atualmente de mim em todas as redes sociais agora. É mais de 100, com certeza, mas eu não me lembro corretamente o número. Eles usam meu nome, minha foto e fingem ser eu. Então, eles têm vários esquemas diferentes. Um dos esquemas é que eles mandam mensagem direta, DM, para as pessoas que me seguem. E eu sei, pau, onde está o pau? O que você disse ontem? Você disse algo que você recebe mensagens, várias mensagens todos os dias, né? Eu só te sigo em 3 plataformas e recebo mensagem todo dia desses golpistas. Eles mandam mensagens diretas tentando fazer você responder. E eu sempre tenho que ficar atento quando orienta as pessoas a seguir a Igreja 5F. Eu falo, confere os seguidores, porque algum desses perfis tem milhares de seguidores e nem são perfis verdadeiros. Nem estão com o nome da apóstola Catherine direito, e isso me assusta. Então eu fico tipo, tem que ter 50 mil ou melhor, centenas de milhares de seguidores. É assim que você pode saber. Todos os meus perfis oficiais têm 200 mil seguidores ou mais. É assim que vocês vão saber. YouTube, Instagram, Facebook, exceto o Twitter. Mas no Twitter é @Catherine Crick, o nome dela. TikTok é constante. Todo dia aparece mais. Mas TikTok também tem mais de 200 mil seguidores. Então, como saber se o perfil é meu? Você entra no meu perfil onde diz seguidores, não só na bio, e verifica se tem 200 mil seguidores ou mais. Não se deixe enganar pela bio. Confere o número real de seguidores, compare os seus próprios seguidores se precisar. Esse é o jeito mais fácil, rápido e seguro, tá bom? Mas sim, eles têm muitos esquemas. Por exemplo, eu não tenho nenhum grupo de pedidos de oração no Facebook. Só tenho uma página oficial no Facebook. Você sabe que no Facebook tem páginas e tem grupos, né? Pois é. Tem grupos onde um impostor está postando como se fosse eu, mas não é eu, nem soa como eu. A pessoa, o impostor, está lá postando bênçãos e orações todos os dias e grupos. E tem tipo 30 mil ou 40 mil seguidores. Não sou eu não tenho grupos. Uma vez, quando estávamos no prédio, na Mission Road, tínhamos que comprar nossas próprias cadeiras. Aqui não precisamos fazer isso. Mas lá sim. E naquele prédio, a gente estava crescendo. E eu lembro que falei: vamos precisar de mais cadeiras. Aleluia. Mas eu nunca fiz uma campanha de oferta pedindo para doarem cadeiras ou dizendo: compre uma cadeira. Nunca fiz isso. Só que os golpistas ouviram eu dizer que precisávamos de cadeiras e aí inventaram um novo esquema. De repente, começamos a receber mensagens de pessoas perguntando: é você? Estou recebendo mensagens pedindo doação de cadeiras para a igreja? Aí eu pensei: ah, eles ouviram o que eu disse e criaram esse novo golpe. Teve pessoas que até fez chamada de vídeo com um desses golpistas e o golpista colocou um vídeo gravado meu, mostrando por alguns segundos e depois desligava. Várias pessoas já me contaram isso. Eu não faço chamada de vídeos pessoais, tá bom? Uma vez começamos a receber e-mails tipo: estamos animados que você vem para a Itália, ou algo assim. Você vai estar na Itália? Estamos animados que você vem para a Itália para ministrar. Eu não estava indo para a Itália para ministrar. Aí me mostraram um flyer com minha foto e acho que também tinha foto de outras pessoas. Era um golpista que inventou um evento falso com uma inscrição e tudo. Havia outro anfitrião. Algumas pessoas entram em contato comigo
Mas a única forma de você agendar comigo, ou possivelmente me agendar, me convidar para ir à sua igreja ou fazer um evento na sua cidade ou na sua nação, é enviando um e-mail para o nosso endereço oficial, info@5fchurch.org. Essa é a única forma. Eu pessoalmente nunca entro em contato com ninguém sobre detalhes logísticos de agendamento. Eu pessoalmente, na verdade, nunca entrei em contato com alguém dizendo gostaria de ministrar na sua igreja. Eu nunca disse isso. Todo evento que fizemos, onde alguém nos recebeu como anfitriões, foi a partir de eles entrarem em contato conosco através do nosso site info@5fchurch.org, onde John Tall envia os e-mails e comunica todos os detalhes logísticos. Enfim, eu tive que fazer uma publicação pública dizendo: eu não vou para a Itália, esse é um evento inventado, certo? Então, só para esclarecer, essa semana estava circulando algo que não era verdade, dizendo que eu tinha um pedido para ministrar em um lugar, dizendo que eu tinha pedido para ministrar em um lugar e que estava cobrando uma quantia enorme de dinheiro para ministrar lá. E que eu também iria cobrar uma quantia alta para fazer uma ligação telefônica com o anfitrião. Não era eu, era um impostor. Tá bom? Então eu só queria esclarecer isso e deixar isso claro. Aleluia. E também só para te informar que essa mensagem que compartilhei hoje é tão importante, você precisa estar pronto para não acreditar em qualquer coisa, sabe? Porque o diabo está por aí, rugindo como leão, tentando acusar os irmãos, tentando impedir as pessoas de terem um encontro com Jesus e serem libertas. Precisamos estar atentos e não ser enganados, amém? Há uma escritura que diz, Provérbios 18:17. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha e o confronte. Então, basicamente, está dizendo que existe dois lados em todas as histórias. Não é sábio ouvir apenas um lado. E esse é o maior motivo porque o acusador dos irmãos, o pai da mentira, está por aí influenciando pessoas. Então, não podemos simplesmente ouvir um lado da história imediatamente, senão podemos ser enganados pelo inimigo, amém? Acima de tudo, você precisa saber que onde Jesus está se movendo com poder, o inimigo não quer que você vá, seja liberto, curado e receba a unção de Deus para te transformar. Guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração. Você estará seguro e não será enganado pelo inimigo. Amém? Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus!